tirar uma dúvida. O professor falou em esfregar o âmbar, né? Ele funciona mais ou menos como um ímã, pelo que eu entendi, desculpa se eu estiver errado. Mas esse experimento que Tales de Mileto descobriu, a gente consegue estar aplicando no dia a dia ou fazendo em casa aí para os curiosos de plantão, professor? Então, Maurício, esse procedimento, né, faz acontecer a eletrização. Mas antes de a gente falar sobre eletrização, a gente precisa entender sobre como funciona um átomo, né? Um composto atômico. Enfim, nós temos, na figura você pode observar, né, que nós temos ali o núcleo. O núcleo é composto por prótons e elétrons. Ao redor deste núcleo circula os elétrons, formando a eletrosfera. Então, esse é o formato básico de um átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo, prótons e nêutrons. E os elétrons circulando ao redor do núcleo. O que acontece? Quando nós temos a mesma quantidade de elétrons com os átomos, ou seja, como na figura aqui a gente pode ver, nós temos aqui o hidrogênio. Hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. Então, ele está eletricamente equilibrado, ele não está eletrizado. Ele está eletricamente equilibrado. A quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. A gente pode observar também o ferro. O ferro, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Ele está eletricamente equilibrado, não está eletrizado. O cobre, 29 prótons e 29 elétrons. E o alumínio, 13 prótons, 13 elétrons. Aqui a gente consegue observar alguns materiais que estão eletricamente equilibrados, né? Estão neutralizados. Esses materiais, eles podem fazer circular ali os elétrons, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai chamar isso de corrente elétrica, né? Por exemplo, você sabe que o cobre, você sabe que o ferro, né? São materiais que conduzem a corrente elétrica. Inclusive o cobre, né, ele é um excelente condutor de corrente elétrica e devido ao custo, hoje ele é um dos materiais mais utilizados, assim como o alumínio também. Em redes de distribuição se usa muito alumínio nos postes, né, a maior parte é alumínio. Mas enfim, por si só, naturalmente eles são equilibrados. Só que quando submetidos, né, a fontes externas, eles, ou seja, através da mudança da temperatura, né, a forma térmica, ou forma química, ou através da forma magnética, ou seja, influências externas, faz com que os elétrons se desloquem. Então você pode ver nessa figura que tem um elétron de um átomo se deslocando para o outro átomo. Isso aí, Maurício, isso aí a gente vai ver depois que, para entender a corrente elétrica, a gente precisa entender essa forma atômica. Por que isso é a corrente elétrica? Sim. É a circulação dos elétrons no material. Aqui a gente está vendo no átomo, né? Então, lá no átomo, a gente já pode entender que um corpo ele pode estar eletrizado ou não eletrizado. Quando que ele está eletrizado? Quando ele tem uma diferença entre prótons e elétrons. Quanto maior a diferença entre prótons e elétrons, mais a eletrização daquele material. No caso ali do âmbar, né, mais ele atrairia ou menos atrairia. Existem outros tipos de materiais que depois se descobriu que também possuem característica semelhante à do âmbar. Mas enfim, vamos para frente. Ó, o cobre. Bom, como a gente falou, o cobre representado à esquerda pelo Cu, a sigla do cobre é Cu, ele é um bom condutor de energia, como o alumínio, já falamos aqui, tanto o cobre quanto o alumínio. Como que eu sei, analisando a composição atômica, se ele é um bom condutor de energia? A gente pode perceber que no átomo existem camadas, né? A eletrosfera é feita por camadas de elétrons. Cada camada possui uma quantidade de elétrons. Ali no átomo do cobre, por exemplo, a gente pode observar que na primeira camada tem 2 elétrons, certo? Na segunda camada tem 2, 4, 6, 8 elétrons, certo? E lá na última camada tem 1 elétron, certo? Então é normal essa composição. Existem camadas, cada camada que compõe a eletrosfera tem uma quantidade de elétrons. Bom, quando lá na última camada a quantidade de elétrons é menor que 4, eu entendo, sabe-se, que esse material é bom condutor de eletricidade. No caso do alumínio, nós temos 1, 2,
3 elétrons na última camada. Então, ele é um bom condutor de eletricidade. Então, basicamente, esse entendimento, né, comprova que existem materiais bons condutores de eletricidade, existem materiais isolantes. Nessa figura, na minha esquerda, a gente pode ver o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem quantos elétrons na última camada? Tem 5 elétrons na última camada. Então ele tem mais que 4 elétrons na última camada. Logo, ele é um material isolante. 4 é o número que separa do material isolante do material condutor. O oxigênio também, né? O oxigênio é isolante. Nós temos aí 6 elétrons na última camada. Caracteriza, então, que o oxigênio ele é um material isolante também, tanto quanto o nitrogênio.